Imaginem um gargalo, uma passagem estreita no oceano, tão crucial que, se fosse bloqueada, poderia sufocar a economia global, jogando o mundo em um caos sem precedentes. Este lugar não é uma ficção. Ele existe. É o Estreito de Hormuz, uma artéria vital, quase um ponto de estrangulamento para o planeta, por onde flui uma parte colossal da energia que move nosso dia a dia. Não estamos falando de uma pequena fração, mas de algo que beira o inacreditável. Cerca de 20% de todo o petróleo consumido no mundo transita por essas águas. Pensem bem, 1/5 da energia global, passando por um único ponto sensível. Este estreito se localiza em uma região estratégica e tensa, aninhado entre as costas do Irã, ao norte, e Omã, ao sul. É uma via marítima relativamente curta, com apenas cerca de 50 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito, mas sua importância econômica é absolutamente gigantesca. Para o comércio global de petróleo, Hormuz não é apenas uma rota, é a rota principal, indispensável. É o que poderíamos chamar de artéria do planeta, pulsando com navios-tanque que carregam bilhões de dólares em petróleo bruto e gás natural liquefeito todos os dias. Sem ele, grande parte da máquina econômica mundial simplesmente pararia. A interrupção do fluxo por Hormuz não seria um problema regional, seria um desastre global instantâneo. O efeito dominó seria rápido e brutal. Os preços do petróleo disparariam a níveis estratosféricos em questão de horas. As bolsas de valores em Tóquio, Nova York, Londres, Frankfurt, em todos os cantos do mundo, entrariam em colapso. Empresas de transporte e logística seriam as primeiras a sentir o impacto, mas logo o choque se espalharia por todos os setores, da indústria à agricultura. A crise mundial que se seguiria não seria apenas financeira. Seria uma crise de confiança, de abastecimento e, em última instância, de segurança. O que aconteceria se o Irã, por alguma razão, decidisse fechar essa passagem? É um cenário que causa calafrios em governos e economistas ao redor do globo. A grande questão é: por que o Irã consideraria uma medida tão drástica e perigosa? Para o Irã, o controle do Estreito de Hormuz não é apenas uma vantagem geográfica, é sua principal carta na manga, um trunfo geopolítico inestimável. É a forma mais potente que o país tem de responder a pressões externas que considera injustas ou ameaças à sua soberania. Estamos falando de um país que tem enfrentado sanções econômicas severas há décadas, pressões internacionais sobre seu programa nuclear e, em certas ocasiões, até ameaças militares explícitas. Em um cenário de escalada, onde o Irã se sente encurralado, o estreito se torna a arma definitiva. A doutrina iraniana sobre o Estreito de Hormuz é clara e foi repetida inúmeras vezes por seus líderes. Se não pudermos exportar nosso petróleo, ninguém poderá. Isso não é um blefe vazio ou uma simples bravata. É um pilar fundamental da sua estratégia de segurança nacional. Uma linha vermelha que, se cruzada, desencadearia uma resposta que o Irã acredita ser capaz de mudar o jogo. Eles veem isso como uma ferramenta de dissuasão, uma garantia de que qualquer ataque ou bloqueio econômico total contra eles terá um custo insuportável para o resto do mundo. A ideia é simples e brutal. Se o Irã não pode vender seu petróleo, ele garantirá que ninguém mais na região possa fazê-lo através de Hormuz, forçando uma crise global que os adversários não estariam dispostos a pagar. Então, o que exatamente aconteceria se essa ameaça se concretizasse e o estreito fosse bloqueado? A reação em cadeia na economia global seria quase instantânea e devastadora. Os eventos se desenrolariam com uma velocidade assustadora. Um bloqueio, mesmo que parcial, seria noticiado em minutos, e o preço do petróleo dispararia de forma estratosférica. Não seria um aumento gradual, mas um salto vertiginoso,
talvez dobrando ou triplicando em poucas horas. Os mercados financeiros entrariam em pânico generalizado. As bolsas de valores ao redor do mundo despencariam, com investidores retirando capital em massa diante da incerteza e do risco de uma recessão global iminente. A pressão inflacionária se alastraria rapidamente para a economia real. Cada produto que depende de transporte, de fabricação, de energia, ou seja, praticamente tudo, veria seus custos aumentarem drasticamente. O consumidor final sentiria o golpe imediatamente, com o aumento dos preços dos combustíveis nas bombas, mas também no supermercado, na conta de luz, em cada aspecto da vida cotidiana. Países exportadores de petróleo na região, como a Arábia Saudita e o Iraque, veriam suas economias paralisadas, pois seus navios não conseguiriam sair. Da mesma forma, os grandes importadores, China, Europa, Japão, Índia, enfrentariam um colapso em suas cadeias de suprimentos e uma escassez de energia que paralisaria suas indústrias e transportes. A interrupção do Estreito de Hormuz não seria apenas um problema de abastecimento. Seria uma crise sistêmica, expondo a fragilidade de um mundo excessivamente dependente de uma única passagem vital. As consequências iriam muito além do petróleo, afetando o transporte marítimo global como um todo, causando um efeito cascata em todas as cadeias de produção e distribuição. A incerteza seria a única certeza, e a confiança nos mercados, que levaram décadas para serem construídos, seria pulverizada em dias. Antes de continuarmos, inscrevam-se no canal e nos digam nos comentários de onde vocês estão assistindo. A grande questão é: por que o Irã consideraria uma medida tão drástica e perigosa? Para o Irã, o controle do Estreito de Hormuz não é apenas uma vantagem geográfica. É sua principal carta na manga, um trunfo geopolítico inestimável. É a forma mais potente que o país tem de responder a pressões externas que considera injustas ou ameaças à sua soberania. Estamos falando de um país que tem enfrentado sanções econômicas severas há décadas, pressões internacionais sobre seu programa nuclear e, em certas ocasiões, até ameaças militares explícitas. Em um cenário de escalada onde o Irã se sente encurralado, o estreito se torna a arma definitiva para forçar uma negociação ou, no mínimo, infligir um custo inaceitável aos seus adversários. A doutrina iraniana sobre o Estreito de Hormuz é clara e foi repetida inúmeras vezes por seus líderes. Se não pudermos exportar nosso petróleo, ninguém poderá. Isso não é um blefe vazio ou uma simples bravata. É um pilar fundamental da sua estratégia de segurança nacional. Uma linha vermelha que, se cruzada, desencadearia uma resposta que o Irã acredita ser capaz de mudar o jogo. Eles veem isso como uma ferramenta de dissuasão, uma garantia de que qualquer ataque ou bloqueio econômico total contra eles terá um custo insuportável para o resto do mundo. A ideia é simples e brutal. Se o Irã não pode vender seu petróleo, ele garantirá que ninguém mais na região possa fazê-lo através de Hormuz, forçando uma crise global que os adversários não estariam dispostos a pagar. É uma estratégia de terra arrasada econômica aplicada ao fluxo de energia global. A lógica por trás dessa postura iraniana é profundamente enraizada em sua percepção de injustiça e na necessidade de autodefesa. O Irã, que possui as quartas maiores reservas de petróleo e as segundas maiores reservas de gás natural do mundo, depende vitalmente da exportação desses recursos para sustentar sua economia. Quando sanções internacionais restringem severamente sua capacidade de vender petróleo, o país sente um estrangulamento econômico que afeta diretamente a vida de seus cidadãos. O fechamento de Hormuz, nesse contexto, seria uma medida extrema, sim, mas vista por Teherã como a única forma de retaliar e de mostrar ao mundo que a pressão sobre eles tem um limite e que suas consequências podem ser sentidas globalmente. Não é uma ação que o Irã tomaria de ânimo leve, mas sim
como um último recurso diante de uma ameaça existencial. Eles entendem perfeitamente a importância de Hormuz para a economia global. Essa consciência é o que dá poder à sua ameaça. Eles sabem que atingir essa artéria vital é atingir o coração financeiro e energético do mundo. A doutrina Ninguém Exporta é, portanto, uma manifestação de uma estratégia de guerra assimétrica, onde um ator regional usa sua vantagem geográfica e sua capacidade de causar dor econômica em larga escala para se defender contra potências muito mais fortes militarmente. É uma forma de nivelar o campo de jogo, ou pelo menos tentar. Para o Irã, garantir que o estreito possa ser fechado é uma questão de soberania e sobrevivência em um ambiente regional e internacional hostil. O histórico de tensões na região valida essa percepção. Desde a Revolução Iraniana de 1979, o Irã tem estado em conflito ideológico e, por vezes, militar, com os Estados Unidos e seus aliados regionais, como a Arábia Saudita. As águas do Golfo Pérsico já foram palco de inúmeros incidentes, desde ataques a navios-tanque até a derrubada de drones. Cada um desses eventos reforça a prontidão do Irã em usar sua localização estratégica como uma ferramenta de política externa. A capacidade de perturbar o fluxo de petróleo não é apenas uma ameaça, mas uma capacidade real, cultivada e aprimorada ao longo de décadas através do desenvolvimento de uma marinha de guerra assimétrica, com pequenas embarcações rápidas, minas navais e mísseis antinávio. A mensagem iraniana é clara. Se a comunidade internacional tentar sufocar sua economia ou ameaçar sua segurança, eles têm os meios e a vontade para retaliar de uma forma que fará o mundo inteiro sentir as consequências. É um jogo de alto risco, onde a estabilidade global é a moeda de troca. O Irã não busca o confronto por si só, mas sim a capacidade de deter agressões e sanções através da ameaça de uma crise energética global. A doutrina Ninguém Exporta não é apenas uma frase de efeito. É uma declaração de intenções, um pilar fundamental da segurança nacional iraniana que não pode ser ignorado por qualquer analista de política externa. É a essência do poder de barganha do Irã no cenário global. Então, o que exatamente aconteceria se essa ameaça se concretizasse e o estreito fosse bloqueado? A reação em cadeia na economia global seria quase instantânea e devastadora. Os eventos se desenrolariam com uma velocidade assustadora. Um bloqueio, mesmo que parcial, seria noticiado em minutos, e o preço do petróleo dispararia de forma estratosférica. Não seria um aumento gradual, mas um salto vertiginoso, talvez dobrando ou triplicando em poucas horas. Os mercados financeiros entrariam em pânico generalizado. As bolsas de valores ao redor do mundo despencariam, com investidores retirando capital em massa diante da incerteza e do risco de uma recessão global iminente. A pressão inflacionária se alastraria rapidamente para a economia real. Cada produto que depende de transporte, de fabricação, de energia, ou seja, praticamente tudo, veria seus custos aumentarem drasticamente. O consumidor final sentiria o golpe imediatamente, com o aumento dos preços dos combustíveis nas bombas, mas também no supermercado, na conta de luz, em cada aspecto da vida cotidiana. Países exportadores de petróleo na região, como a Arábia Saudita e o Iraque, veriam suas economias paralisadas, pois seus navios não conseguiriam sair. Da mesma forma, os grandes importadores, China, Europa, Japão, Índia, enfrentariam um colapso em suas cadeias de suprimentos e uma escassez de energia que paralisaria suas indústrias e transportes. A interrupção do Estreito de Hormuz não seria apenas um problema de abastecimento. Seria uma crise sistêmica, expondo a fragilidade de um mundo excessivamente dependente de uma única passagem vital.
As consequências iriam muito além do petróleo, afetando o transporte marítimo global como um todo, causando um efeito cascata em todas as cadeias de produção e distribuição. A incerteza seria a única certeza, e a confiança nos mercados, que levaram décadas para serem construídos, seria pulverizada em dias. O impacto seria tão abrangente que a própria estrutura da globalização, baseada na livre circulação de bens e energia, estaria em xeque. Não é exagero dizer que o fechamento de Hormuz deflagraria uma reconfiguração econômica global, com efeitos duradouros e imprevisíveis. A interrupção do Estreito de Hormuz não seria apenas um problema de abastecimento. Seria uma crise sistêmica, expondo a fragilidade de um mundo excessivamente dependente de uma única passagem vital. As consequências iriam muito além do petróleo, afetando o transporte marítimo global como um todo, causando um efeito cascata em todas as cadeias de produção e distribuição. A incerteza seria a única certeza, e a confiança nos mercados, que levaram décadas para serem construídos, seria pulverizada em dias. O impacto seria tão abrangente que a própria estrutura da globalização, baseada na livre circulação de bens e energia, estaria em xeque. Não é exagero dizer que o fechamento de Hormuz deflagraria uma reconfiguração econômica global com efeitos duradouros e imprevisíveis. A velocidade com que os eventos se desenrolariam seria um fator crítico para a magnitude do desastre. Não haveria tempo para planejamento ou para a implementação de medidas paliativas eficazes. A notícia de um bloqueio, seja ele total ou parcial, se espalharia instantaneamente pelos mercados globais. Os algoritmos de alta frequência, programados para reagir a notícias geopolíticas, acionariam vendas massivas de ativos de risco. O preço do barril de petróleo, que já é volátil, saltaria de forma dramática. Não seria uma subida de alguns dólares, mas um aumento explosivo, talvez atingindo ou superando os 200 ou 300 dólares em questão de horas. Esse choque de preços seria o primeiro de muitos a atingir a economia mundial. Os mercados financeiros, o coração pulsante da economia global, seriam os primeiros a entrar em colapso. Bolsas de valores em Nova York, Londres, Tóquio e Xangai experimentariam quedas históricas. O pânico seria generalizado, com investidores tentando desesperadamente liquidar suas posições em meio a um cenário de incerteza sem precedentes. A confiança, um elemento intangível, mas essencial para o funcionamento dos mercados, evaporaria. Empresas de energia, transporte e manufatura veriam suas ações despencar. Fundos de pensão, investimentos de longo prazo e poupanças individuais seriam severamente afetados, impactando a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. A liquidez se tornaria um problema, e o risco de uma crise de crédito global, similar ou pior do que a de 2008, seria real e iminente. A pressão inflacionária seria sentida em cada canto do planeta, de forma imediata e brutal. Não seria apenas o preço da gasolina no posto de combustível que subiria. O custo de absolutamente tudo que depende de transporte ou energia para ser produzido e entregue dispararia. Alimentos, medicamentos, produtos manufaturados, todos teriam seus preços majorados. As cadeias de suprimentos, já fragilizadas por eventos recentes, entrariam em colapso total. Navios porta-contêineres, impedidos de passar por Hormuz ou enfrentando custos de seguro e combustível proibitivos, ficariam parados nos portos ou teriam que optar por rotas muito mais longas e caras, adicionando semanas aos prazos de entrega e elevando ainda mais os custos. Os países exportadores de petróleo na região do Golfo, como Arábia Saudita, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, seriam os primeiros a sentir o impacto direto. Suas economias, altamente dependentes da exportação de petróleo, seriam paralisadas.
Os petroleiros, carregados com bilhões de dólares em petróleo, ficariam presos, incapazes de sair do Golfo Pérsico. A interrupção súbita de suas receitas de exportação causaria um choque econômico interno, levando a cortes de gastos, projetos suspensos e potencial instabilidade social. A capacidade desses países de financiar seus próprios orçamentos seria comprometida e a dependência de suas economias em relação ao petróleo seria exposta de uma forma dramática. Do outro lado da equação, os grandes países importadores de petróleo, a China, a União Europeia, o Japão, a Índia e a Coreia do Sul, seriam igualmente devastados. Suas indústrias, que funcionam com base em um suprimento constante e acessível de energia, seriam forçadas a desacelerar ou parar. Fábricas fechariam, linhas de produção parariam e milhões de empregos seriam perdidos. A escassez de energia resultaria em racionamento, apagões e uma desaceleração econômica sem precedentes. A Europa, já dependente de fontes externas de energia, seria particularmente vulnerável. O Japão e a Coreia do Sul, sem recursos petrolíferos próprios, entrariam em uma profunda recessão. A China e a Índia, motores do crescimento global, veriam seu desenvolvimento estagnar, com consequências sociais e políticas imprevisíveis. O consumidor final, em todas as partes do mundo, seria o elo mais fraco e mais afetado por essa crise. O aumento dos preços dos combustíveis tornaria o transporte proibitivo para muitos. O custo de aquecer ou resfriar uma casa, de ligar um carro para ir ao trabalho, de comprar alimentos no supermercado, tudo se tornaria mais caro e, para muitos, inatingível. A inflação corroeria o poder de compra, mergulhando famílias na pobreza e exacerbando desigualdades sociais. A mobilidade seria reduzida, a qualidade de vida diminuída e a sensação de incerteza e insegurança se espalharia. A crise do Estreito de Hormuz não seria um problema distante de política internacional. Seria uma realidade dura e diária na vida de bilhões de pessoas. A magnitude da crise seria tão grande que transcenderia as fronteiras econômicas e sociais, afetando a própria estabilidade política em muitos países. Governos seriam confrontados com a fúria e o desespero de suas populações. Protestos e agitação social poderiam se tornar comuns, à medida que as pessoas lutassem para sobreviver em um mundo onde os bens básicos se tornaram luxos. A capacidade dos governos de responder a essa crise seria testada ao limite e, para muitos, falharia. A confiança nas instituições seria abalada e o risco de conflitos internos e externos aumentaria exponencialmente. A interrupção de Hormuz não seria apenas uma crise econômica. Seria uma crise humanitária e política em escala global, com o potencial de reescrever o mapa geopolítico e socioeconômico do século XXI. O mundo descobriria rapidamente o quão interconectado e frágil ele realmente é. A dependência do petróleo, apesar de todos os esforços e discursos sobre energias renováveis, ainda é uma realidade incontestável para a infraestrutura global. E o Estreito de Hormuz é o ponto nevrálgico dessa dependência. O bloqueio não seria um evento isolado, mas o gatilho para uma série de choques em cadeia que desorganizariam a vida como a conhecemos. Seria um teste de resiliência sem precedentes para a civilização moderna, uma prova da capacidade da humanidade de se adaptar e sobreviver em face de uma catástrofe global de origem geopolítica e econômica. A questão não seria apenas se o mundo seria afetado, mas quanto e por quanto tempo ele conseguiria suportar tal impacto antes de quebrar. Com uma crise econômica e social de proporções épicas se desenrolando, a resposta militar à tentativa iraniana de bloquear o Estreito de Hormuz seria inevitável e imediata. A presença naval americana na região do Golfo Pérsico não é uma coincidência.
É uma força permanente com a missão explícita de garantir a liberdade de navegação e proteger as rotas comerciais vitais. Um bloqueio de Hormuz seria interpretado como um ato de guerra, uma agressão direta contra o comércio internacional e a segurança global, exigindo uma resposta militar robusta e decisiva. A Marinha dos Estados Unidos, com seu comando central na região, já tem planos de contingência detalhados para tal cenário. A primeira linha de ação seria tentar reabrir o estreito à força. Porta-aviões americanos, com seus grupos de batalha completos, estariam posicionados estrategicamente. Caças e bombardeiros decolariam para neutralizar as ameaças iranianas, enquanto navios de guerra de superfície e submarinos estariam prontos para engajar qualquer embarcação ou instalação militar que tentasse impor o bloqueio. No entanto, o Irã não é um adversário que lutaria uma guerra convencional nos moldes ocidentais. Sua estratégia seria baseada em táticas de guerra assimétrica, projetadas para infligir danos máximos, criar pânico e tornar o custo de uma intervenção militar proibitivo. As táticas iranianas seriam diversas e coordenadas. Pequenas lanchas rápidas, armadas com mísseis antinavio e foguetes, enxameariam os petroleiros e navios de guerra, usando sua agilidade e número para sobrecarregar as defesas. Essas embarcações, muitas vezes operadas pela Guarda Revolucionária Iraniana, seriam difíceis de rastrear e neutralizar em um ambiente de tráfego naval intenso. Além disso, o Irã possui um vasto arsenal de minas navais, que poderiam ser espalhadas rapidamente pelas águas do estreito, transformando-o em um campo minado letal. A remoção dessas minas é uma operação lenta, perigosa e extremamente complexa, que exigiria navios de varredura de minas especializados e mergulhadores, atrasando significativamente a reabertura do estreito. Mísseis de cruzeiro antinávio e mísseis balísticos, posicionados em baterias costeiras ao longo da costa iraniana, seriam uma ameaça constante para qualquer navio que tentasse atravessar. Submarinos iranianos, embora em menor número e tecnologicamente inferiores aos americanos, poderiam representar uma ameaça furtiva, lançando torpedos ou minas subaquáticas. Drones armados e sistemas de mísseis terra-ar seriam usados para tentar negar o controle aéreo aos Estados Unidos, visando aeronaves de patrulha e helicópteros. A intenção iraniana não seria vencer uma guerra naval contra uma superpotência, mas sim tornar a passagem pelo estreito tão perigosa e custosa que a comunidade internacional seria forçada a negociar ou ceder às suas demandas. A resposta dos Estados Unidos e seus aliados seria baseada em sua superioridade tecnológica e poder de fogo. Grupos de batalha de porta-aviões seriam mobilizados para estabelecer o controle aéreo e marítimo. Operações de desminagem seriam iniciadas, com o apoio de helicópteros e drones submarinos especializados. Navios de guerra escoltariam os petroleiros e cargueiros através do estreito, fornecendo proteção contra ataques de lanchas e mísseis. Ataques aéreos seriam lançados contra as baterias de mísseis costeiras iranianas, bases navais e outras infraestruturas militares que estivessem apoiando o bloqueio. Forças especiais poderiam ser empregadas em operações clandestinas para neutralizar ameaças específicas. No entanto, mesmo com todo o poderio militar, o risco de um erro de cálculo seria imenso. Um incidente isolado, um navio atingido, um avião abatido ou um confronto direto com forças iranianas poderia rapidamente escalar para uma guerra em larga escala. O Irã, com sua retórica anti-ocidental e sua disposição para o martírio, poderia ver qualquer ataque em seu território como uma declaração de guerra total, mobilizando suas forças e, potencialmente, utilizando proxies regionais para atacar interesses americanos e de seus aliados em todo o Oriente Médio. Isso poderia envolver ataques a instalações de petróleo na Arábia Saudita, lançamentos de mísseis contra Israel ou ataques a navios em outras partes da região. Uma escalada para uma guerra regional envolvendo múltiplos atores
seria desastrosa. Os preços do petróleo, já em níveis estratosféricos, disparariam ainda mais, e a confiança nos mercados globais seria completamente destruída. As consequências humanas seriam imensas, com perdas de vidas civis e militares, deslocamento de populações e uma crise humanitária de proporções épicas. Além disso, o conflito poderia atrair outras potências globais, como a Rússia e a China, que têm seus próprios interesses na região e poderiam ver a oportunidade de desafiar a hegemonia americana. O Estreito de Hormuz se transformaria de um gargalo econômico em um caldeirão militar, com o potencial de arrastar o mundo para um conflito global. A guerra assimétrica iraniana, embora não destinada a uma vitória militar convencional, teria o objetivo de tornar a intervenção militar tão custosa em termos de vidas, recursos e estabilidade global que a pressão internacional forçasse uma retirada ou concessão por parte dos Estados Unidos e seus aliados. O Irã sabe que não pode vencer uma guerra prolongada contra o EUA, mas pode tornar a vitória ocidental tão amarga que seja percebida como uma derrota. Este é o cerne da sua doutrina de defesa, e o Estreito de Hormuz é o seu palco principal. A incerteza sobre o desfecho de tal confronto militar seria um fator de pânico adicional para os mercados e governos. Quanto tempo levaria para reabrir o estreito? Que danos seriam infligidos à infraestrutura global de energia? Qual seria o custo humano e econômico? Ninguém teria respostas claras. A simples ameaça de um confronto militar em Hormuz já tem o poder de desestabilizar os mercados, mas um conflito real transformaria o cenário geopolítico e econômico de uma forma que o mundo moderno jamais testemunhou. A fragilidade do equilíbrio global seria exposta de forma brutal, e a capacidade das nações de manter a paz e a estabilidade seria testada ao limite. A interrupção do Estreito de Hormuz, portanto, não é apenas uma questão de economia ou abastecimento de petróleo. É uma questão de segurança global, de paz e guerra. A resposta militar, embora inevitável, carrega consigo o risco intrínseco de uma escalada incontrolável, transformando uma crise energética em um conflito armado de proporções catastróficas, com consequências imprevisíveis para a estabilidade do planeta. O mundo estaria à beira de um abismo, e a decisão de cruzar essa linha dependeria de um delicado equilíbrio de forças, diplomacia e, acima de tudo, da prudência dos líderes envolvidos para evitar um desastre global. A interrupção do Estreito de Hormuz teria repercussões que iriam muito além da esfera militar e econômica imediata, moldando o cenário geopolítico global de maneiras profundas e duradouras. A vulnerabilidade das maiores economias do mundo seria exposta de forma brutal. Países como a China, a União Europeia, a Índia e o Japão, que dependem massivamente do petróleo e gás que transitam por Hormuz, se veriam em uma crise de segurança nacional sem precedentes. A dependência energética desses gigantes econômicos seria seu calcanhar de Aquiles, forçando escolhas difíceis e redefinindo prioridades estratégicas. Um bloqueio em Hormuz não seria apenas um choque econômico, seria um teste de lealdade e uma pressão insuportável para que as nações escolhessem lados. A pressão exercida pelos Estados Unidos e seus aliados para isolar o Irã se intensificaria, exigindo que outros países se unissem à condenação e às sanções ou enfrentassem consequências. Ao mesmo tempo, o Irã, buscando apoio e legitimidade, tentaria forjar novas alianças ou solidificar as existentes, especialmente com países que desafiam a ordem global liderada pelo EUA, como a Rússia e a China. Esse cenário poderia redesenhar fundamentalmente as alianças políticas no Oriente Médio, uma região já complexa e volátil. Países que hoje mantêm relações delicadas com ambos os lados, como a Turquia, seriam forçados a tomar posições mais definidas, o que poderia levar a uma realocação de forças e influências em todo o tabuleiro geopolítico. A crise de Hormuz também aceleraria,
de forma forçada e talvez caótica, a transição global para energias renováveis. Embora a conscientização ambiental tenha impulsionado essa transição, um choque de tal magnitude no mercado de combustíveis fósseis forneceria um ímpeto sem igual. A busca desesperada por alternativas energéticas se tornaria uma prioridade máxima para governos e indústrias, com investimentos maciços sendo redirecionados para solar, eólica, nuclear e outras fontes renováveis. No entanto, essa transição levaria tempo e não seria capaz de mitigar o impacto imediato da interrupção do petróleo. A curto prazo, a crise energética seria inevitável, mas a longo prazo, Hormuz poderia ser lembrado como o catalisador que forçou o mundo a abandonar sua dependência dos combustíveis fósseis. A China, por exemplo, que importa uma grande parte de seu petróleo através de Hormuz, se veria em uma encruzilhada. Sua economia, movida por exportações e uma demanda insaciável por energia, sofreria um golpe devastador. Pequim teria que decidir entre apoiar o Irã, arriscando uma confrontação direta com os Eborumwa, ou se alinhar com as potências ocidentais para garantir o fluxo de energia, talvez a um custo político significativo. A Índia e o Japão, igualmente dependentes, teriam escolhas semelhantes, com o potencial de redefinir suas políticas externas e de segurança. A União Europeia, já buscando reduzir sua dependência energética russa, enfrentaria uma dupla crise, com o petróleo e o gás se tornando moedas de troca ainda mais valiosas. Este cenário de um bloqueio em Hormuz não é apenas uma hipótese, é um risco real, com o Irã tendo demonstrado historicamente sua capacidade e disposição para usar o estreito como alavanca. A ameaça não é apenas a de um confronto militar, mas a de uma reestruturação completa da ordem mundial, onde as economias seriam forçadas a se adaptar a uma nova realidade de escassez e incerteza energética. As cadeias de suprimentos globais, já fragilizadas por eventos recentes, seriam estilhaçadas, levando a uma desglobalização forçada e a um foco renovado na autossuficiência e na segurança energética regional. A percepção de risco para o transporte marítimo global aumentaria exponencialmente, elevando os custos de seguros e fretes, mesmo para rotas distantes de Hormuz. Investidores se tornariam mais cautelosos, retirando capital de mercados emergentes e buscando portos seguros, o que exacerbaria a crise econômica. A confiança nos mercados internacionais seria abalada por anos, talvez décadas, à medida que governos e empresas tentassem se recuperar e se adaptar a um mundo onde as artérias vitais do comércio podem ser cortadas a qualquer momento. O sistema de governança global, já sob pressão, seria testado ao limite. Organizações internacionais como as Nações Unidas, o G7 e o G20 teriam que lidar com uma crise de proporções gigantescas, exigindo coordenação e cooperação sem precedentes. No entanto, a polarização geopolítica atual poderia dificultar a formação de um consenso, levando a uma resposta fragmentada e ineficaz. A credibilidade dessas instituições estaria em jogo, e seu fracasso em conter a crise poderia minar ainda mais a ordem internacional baseada em regras. A longo prazo, a crise de Hormuz poderia levar a uma redefinição das estratégias de defesa e segurança de muitas nações. A prioridade de proteger rotas marítimas vitais e garantir o acesso a recursos energéticos se tornaria ainda mais central. Haveria um aumento nos gastos militares, com foco na capacidade de projeção de poder naval e na segurança cibernética para proteger infraestruturas críticas. A corrida por tecnologias de energia limpa e o desenvolvimento de fontes de energia domésticas se intensificariam, transformando a geopolítica da energia. Este evento, embora localizado em uma região específica, teria um efeito cascata que tocaria todos os cantos do planeta,
A ideia de que o mundo é uma teia interconectada de economias e sociedades seria demonstrada da forma mais dura possível. A fragilidade dessa teia, quando um de seus nós mais importantes é atacado, revelaria a vulnerabilidade subjacente da civilização moderna. Em última análise, as consequências geopolíticas de um bloqueio do Estreito de Hormuz seriam a criação de um novo paradigma global, onde a segurança energética e a resiliência das cadeias de suprimentos se tornariam os pilares da política externa e interna de cada nação. A era da globalização sem limites seria questionada, e um futuro mais fragmentado e regionalizado poderia emergir das cinzas de uma crise energética sem precedentes. O Irã, ao puxar o gatilho em Hormuz, não estaria apenas desafiando os Estados Unidos, mas estaria reescrevendo as regras do jogo global. A busca desesperada por novas rotas comerciais se tornaria o foco principal das nações mais afetadas. Com o Estreito de Hormuz bloqueado, a imaginação e a engenharia seriam postas à prova para encontrar alternativas, por mais improváveis que parecessem. Países como a Arábia Saudita, por exemplo, que já possuem oleodutos que contornam o estreito, veriam essas infraestruturas se tornarem de valor inestimável. No entanto, a capacidade desses oleodutos é limitada e não conseguiria absorver o volume total de petróleo que passa por Hormuz. Outras nações teriam que improvisar, talvez explorando rotas terrestres mais longas e perigosas, ou investindo em frotas de navios-tanque maiores que poderiam levar o petróleo por caminhos muito mais longos e caros, como a circunnavegação da África. Cada uma dessas opções, contudo, viria com custos proibitivos e desafios logísticos monumentais, transformando o transporte de petróleo em uma operação de altíssimo risco e custo. Essa busca por rotas alternativas não se limitaria ao petróleo. O gás natural liquefeito, que também transita por Hormuz, buscaria novos caminhos, aumentando a pressão sobre os poucos terminais de GNL existentes e encarecendo ainda mais essa fonte de energia. A Europa, que já enfrentou desafios com o fornecimento de gás, se veria em uma situação ainda mais precária. A China, com sua vasta necessidade de energia, sentiria o impacto de forma aguda, forçando-a a acelerar seus planos de diversificação energética e talvez até a considerar a reativação de fontes de energia menos desejáveis, como o carvão, para manter sua economia funcionando. Além do petróleo e do gás, o bloqueio de Hormuz teria um impacto devastador na segurança alimentar mundial. Pouca gente percebe, mas uma parcela significativa dos fertilizantes e grãos que alimentam o planeta é transportada por rotas marítimas que podem ser afetadas indiretamente ou diretamente por uma crise em Hormuz. O aumento absurdo dos custos de transporte, a escassez de combustíveis para navios e o risco de conflito na região tornariam a movimentação de commodities agrícolas um pesadelo logístico e financeiro. Os preços dos alimentos disparariam globalmente, atingindo em cheio as populações mais vulneráveis em países em desenvolvimento, que já lutam para garantir a segurança alimentar. A produção agrícola moderna depende intensamente de fertilizantes à base de petróleo e gás. Se o fornecimento desses insumos for interrompido ou encarecido drasticamente, a produção de alimentos em escala global seria seriamente comprometida. A safra mundial diminuiria e a capacidade de alimentar uma população crescente seria posta em xeque. O risco de uma crise humanitária de fome em larga escala se tornaria uma realidade palpável, adicionando uma camada de urgência e desespero à crise geopolítica e econômica. Os custos de transporte, já elevados em tempos normais, explodiriam. Navios teriam que percorrer rotas mais longas, consumindo mais combustível e tempo. Os prêmios de seguro para o transporte marítimo disparariam, refletindo o aumento do risco de ataques, minas ou simplesmente a incerteza da navegação em zonas de conflito.
Isso se traduziria em preços mais altos para tudo, desde matérias-primas até produtos acabados, impactando cada elo da cadeia de suprimentos global. Empresas de logística e transporte marítimo enfrentariam falências em massa, e o comércio internacional, como o conhecemos, seria severamente prejudicado. O impacto nos fertilizantes seria particularmente cruel. Muitos países em desenvolvimento dependem da importação de fertilizantes para suas lavouras. Sem acesso a esses insumos essenciais, a produtividade agrícola despencaria. A escassez de alimentos não seria apenas uma questão de preço, mas de disponibilidade. Nações que hoje são exportadoras de alimentos poderiam se ver em situação de necessidade, e aquelas que já lutam contra a fome seriam empurradas para o abismo. A geopolítica dos alimentos se tornaria tão volátil quanto a do petróleo, com países buscando garantir seus próprios suprimentos, talvez através de acordos bilaterais, ou, em casos extremos, por meios mais agressivos. A crise de Hormuz revelaria a fragilidade da interconexão global de uma forma que poucas outras crises poderiam. A ideia de que um ponto de estrangulamento em uma parte remota do mundo poderia afetar a mesa de jantar de famílias em todos os continentes seria chocante para muitos. A dependência de cadeias de suprimentos longas e complexas, otimizadas para a eficiência e custo, mas não para a resiliência, seria exposta de forma brutal. Governos ao redor do mundo seriam pressionados a agir. A criação de estoques estratégicos de alimentos e fertilizantes se tornaria uma prioridade, assim como a busca por fontes domésticas de produção. No entanto, essas medidas levariam tempo para serem implementadas e não ofereceriam uma solução imediata para a crise. A curto prazo, a resposta seria de racionamento, controle de preços e, em alguns lugares, tumultos sociais e instabilidade política causados pela escassez e pela inflação. A situação seria um lembrete sombrio de como a segurança energética e a segurança alimentar estão intrinsecamente ligadas. A energia é necessária para produzir, processar e transportar alimentos. Sem energia acessível e confiável, a capacidade do mundo de se alimentar seria gravemente comprometida. O bloqueio de Hormuz não seria apenas sobre petróleo, seria sobre a própria capacidade de sustentar a vida humana em escala global. As implicações para a saúde global também seriam significativas. A escassez de alimentos levaria à desnutrição e ao aumento da suscetibilidade a doenças. Sistemas de saúde, já sobrecarregados, enfrentariam um novo desafio. A instabilidade social e os movimentos populacionais causados pela fome e pela escassez de recursos poderiam levar a novas crises humanitárias e migratórias, adicionando ainda mais complexidade ao cenário global. As economias emergentes, muitas das quais dependem fortemente da importação de energia e alimentos, seriam as mais atingidas. A capacidade de seus governos de responder a uma crise dessa magnitude seria limitada, e o risco de colapso econômico e social seria real. A lacuna entre países ricos e pobres se aprofundaria, e o progresso alcançado em décadas de desenvolvimento poderia ser revertido em questão de meses. Em suma, o bloqueio do Estreito de Hormuz desencadearia uma corrida desesperada por rotas comerciais alternativas, elevando os custos a níveis sem precedentes. Mas, mais alarmante ainda, colocaria em risco a segurança alimentar de bilhões de pessoas, ao interromper o fornecimento de energia e fertilizantes essenciais para a produção agrícola global. O mundo se veria diante de uma crise multifacetada, onde a fome e a instabilidade social se somariam aos desafios econômicos e geopolíticos. A fragilidade do equilíbrio global se tornaria dolorosamente evidente. O mundo moderno opera com cadeias de suprimentos just-in-time, otimizadas para eficiência e custo, não para resiliência a choques maciços e imprevisíveis. A interrupção de um elo tão vital como o Estreito de Hormuz exporia essa vulnerabilidade de forma brutal.
A capacidade do sistema global de absorver um choque dessa magnitude seria testada ao limite. E a verdade é que essa capacidade é bastante limitada. As reservas estratégicas de petróleo, mantidas por muitos países, especialmente os Estados Unidos, seriam a primeira linha de defesa. Elas existem exatamente para isso, para fornecer um amortecedor em caso de interrupções súbitas no fornecimento global. No entanto, essas reservas, embora volumosas, não são ilimitadas. Estimativas conservadoras sugerem que as reservas estratégicas combinadas poderiam sustentar o consumo global por algumas semanas, talvez 1 ou 2 meses, dependendo da severidade do bloqueio e da demanda contínua. Seria um alívio temporário, uma respiração profunda antes de mergulhar em águas mais turbulentas. Nos primeiros dias, a liberação dessas reservas acalmaria ligeiramente os mercados, evitando um aumento imediato e estratosférico nos preços. Mas essa seria uma solução de curto prazo. Os mercados logo perceberiam que a fonte do problema, o bloqueio de Hormuz, continuava. A cada dia que o estreito permanecesse fechado, a pressão aumentaria e a inevitabilidade de uma crise energética sem precedentes se tornaria mais clara. Após essas poucas semanas, ou no máximo, alguns meses, as reservas estratégicas começariam a se esgotar. Não haveria mais amortecedor para o choque. A realidade da escassez de petróleo bruto atingiria em cheio as refinarias e, consequentemente, os consumidores. Os preços, que teriam sido contidos temporariamente, disparariam a níveis nunca antes vistos, refletindo a desesperada busca por cada barril disponível. A quebra das cadeias de suprimentos globais seria o próximo estágio da crise. Não apenas o petróleo, mas uma vasta gama de produtos e componentes que dependem do transporte marítimo e do baixo custo da energia seriam afetados. Fábricas parariam por falta de matéria-prima ou energia para funcionar. Transportes rodoviários, ferroviários e aéreos seriam reduzidos ou paralisados devido à escassez de combustível. Supermercados veriam suas prateleiras esvaziadas, farmácias teriam dificuldade em repor medicamentos, e a produção industrial, em praticamente todos os setores, seria comprometida. Em questão de poucos meses, a economia global, que depende de um fluxo constante e previsível de bens e energia, começaria a desmoronar. Pequenas e médias empresas, sem grandes reservas financeiras, seriam as primeiras a sucumbir. Desemprego em massa se tornaria uma realidade global, e a recessão econômica se transformaria em depressão. A interconectividade, que antes era vista como uma força, agora se revelaria a maior fraqueza do sistema. A crise energética resultante seria muito pior do que as que o mundo enfrentou nos anos 70. Naquela época, a economia global era menos interligada e menos dependente de cadeias de suprimentos globais complexas. Havia mais flexibilidade e capacidade de adaptação. Hoje, com a globalização avançada e a otimização para a máxima eficiência, qualquer interrupção significativa em um ponto-chave pode ter um efeito cascata devastador. A dependência de fontes únicas de energia e de rotas específicas de transporte criou um sistema que, embora eficiente em tempos de paz, é extremamente frágil diante de um conflito. O custo da energia não seria apenas um problema para os combustíveis de transporte. A eletricidade, que muitas vezes depende de usinas termoelétricas movidas a gás ou petróleo, também teria seu custo disparado. Países que dependem de fontes renováveis ainda precisariam de combustíveis fósseis para a produção de muitos dos componentes de suas infraestruturas verdes, assim como para o transporte e manutenção. A transição energética, embora acelerada pela crise, não seria rápida o suficiente para evitar o colapso. A inflação, já uma preocupação em muitas economias antes mesmo de um bloqueio, sairia de controle. O custo de vida subiria astronomicamente, corroendo o poder de compra das famílias e levando a um empobrecimento generalizado.
A pressão sobre os governos para controlar a situação seria imensa, mas suas ferramentas seriam limitadas diante de uma crise de oferta tão fundamental. A escassez de energia também afetaria diretamente a capacidade de produção de água potável em muitas regiões, especialmente aquelas que dependem de dessalinização, um processo altamente intensivo em energia. A falta de água limpa adicionaria outra camada de crise humanitária, aumentando o risco de doenças e conflitos localizados. A capacidade dos hospitais de funcionar, das escolas de abrir, dos serviços públicos de operar, tudo seria comprometido. A vida cotidiana, como a conhecemos, seria radicalmente alterada. A sociedade moderna, tão acostumada à abundância de energia, enfrentaria um cenário de racionamento, apagões e uma luta constante por recursos básicos. A geopolítica seria redefinida. Países importadores de petróleo desesperadamente buscariam qualquer fonte alternativa, dispostos a pagar qualquer preço. A diplomacia seria substituída pela competição feroz por recursos escassos. Alianças seriam testadas, e novas, talvez inesperadas, parcerias poderiam surgir da necessidade. A corrida para garantir o que restasse de energia e recursos alimentares se tornaria a principal prioridade de cada nação. A crise de Hormuz não seria apenas uma questão econômica ou energética. Seria uma crise de civilização. Ela exporia a fragilidade da nossa interdependência e a nossa dependência excessiva de um sistema global que, apesar de suas maravilhas, é construído sobre alicerces precários. O mundo se veria diante de um cenário de desglobalização forçada, onde a autonomia e a resiliência local se tornariam mais valorizadas do que a eficiência global. As lições seriam duras e as consequências duradouras. A memória de uma crise como essa moldaria as políticas e as sociedades por gerações. A rota vital, que por tanto tempo serviu como a artéria pulsante da economia global, se converteria no ponto zero de um conflito devastador. O Estreito de Hormuz, antes um corredor de prosperidade, se transformaria em um campo de batalha, um palco onde as ambições geopolíticas e a desesperada necessidade de energia colidiriam de forma explosiva. As águas azuis, antes cortadas por superpetroleiros e navios de carga, seriam agora um labirinto de minas, patrulhas navais e a ameaça invisível de mísseis. A cada dia que passasse, a tensão aumentaria e a escalada seria quase inevitável. Ninguém poderia prever o custo humano e material dessa confrontação. As consequências seriam imprevisíveis para a estabilidade do planeta. Não se trataria apenas de um conflito regional, mas de um evento com ondas de choque que reverberariam por todos os cantos do globo. As nações, já fragilizadas pela crise econômica e energética, seriam forçadas a tomar decisões difíceis, muitas vezes contra seus próprios interesses de longo prazo, em busca de sobrevivência imediata. Alianças seriam testadas e, em muitos casos, quebradas. A ordem internacional, já sob pressão, seria empurrada para o precipício, e a possibilidade de um novo paradigma de relações globais, mais fragmentado e menos cooperativo, se tornaria uma realidade sombria. A pergunta final que pairaria sobre a humanidade seria: quanto tempo o mundo aguentaria antes de quebrar? A resiliência do sistema global, que já se mostrou notavelmente adaptável em crises menores, seria levada ao seu limite. A capacidade das sociedades de manter a coesão social diante da escassez, da inflação galopante e do medo constante seria posta à prova. A história nos ensina que, em tempos de extrema privação, a civilidade pode dar lugar ao caos, e a luta por recursos básicos pode desencadear conflitos internos e externos. Essa não seria apenas uma questão de trilhões de dólares que paira sobre o Estreito de Hormuz. Seria uma questão de bilhões de vidas. A interrupção do fluxo de petróleo não afetaria apenas os preços nas bombas ou os balanços das grandes corporações. Ela se manifestaria na mesa de jantar de cada família,
no transporte público que não funciona, no hospital que não pode operar, na fábrica que fecha suas portas. A energia é a força vital da sociedade moderna, e sem ela, a vida como a conhecemos seria insustentável. O Irã, ao acionar sua carta na manga, estaria desencadeando uma série de eventos que estariam além do seu controle inicial. A doutrina de "se não pudermos exportar nosso petróleo, ninguém poderá" se transformaria em um pesadelo global, onde as consequências de sua ação se voltariam contra todos, inclusive contra eles mesmos. A retaliação internacional, seja militar ou econômica, seria severa e duradoura. O isolamento do Irã seria completo, e o sofrimento de seu próprio povo seria imenso. Para as grandes potências como os Estados Unidos, a China, a Europa, o Japão e a Índia, o bloqueio de Hormuz representaria um desafio existencial. Os Estados Unidos seriam forçados a usar o poder militar para tentar reabrir o estreito, arriscando uma guerra de proporções catastróficas. A China e a Índia, com suas economias sedentas por energia, veriam seu crescimento estagnar e suas populações sofrerem. A Europa e o Japão, com poucas alternativas energéticas, enfrentariam um inverno rigoroso e uma recessão profunda. A busca por soluções alternativas, que antes era uma meta de longo prazo, se tornaria uma corrida desesperada. A transição para energias renováveis, embora acelerada, não poderia suprir a demanda energética global em tempo hábil. A construção de gasodutos e oleodutos alternativos, embora planejada há anos, levaria tempo e exigiria investimentos maciços que seriam difíceis de financiar em meio a uma crise. A realidade é que o mundo se tornou excessivamente dependente de um único ponto de estrangulamento, e essa dependência cobraria um preço altíssimo. O Estreito de Hormuz, um canal de água de apenas 39 quilômetros de largura, em seu ponto mais estreito, se tornaria o símbolo da fragilidade da civilização moderna. Ele representaria a linha tênue que separa a prosperidade global do caos generalizado. A cada navio que passasse, a cada barril de petróleo que fluísse por suas águas, o mundo estaria vivendo em uma espécie de trégua precária, ciente de que a qualquer momento a paz poderia ser quebrada. A história lembraria o Estreito de Hormuz não apenas como uma passagem estratégica, mas como o local onde a humanidade foi confrontada com a sua própria vulnerabilidade. A lição seria aprendida da maneira mais difícil. A interconectividade global, embora traga imensos benefícios, também cria pontos de fragilidade que, se explorados, podem ter consequências devastadoras para todos. A otimização para a eficiência máxima, sem considerar a resiliência, é uma aposta perigosa em um mundo onde a instabilidade geopolítica é uma constante. A imagem de um mundo em colapso, com mercados em pânico, cidades às escuras e pessoas lutando por recursos básicos, seria a terrível consequência de um bloqueio prolongado. A globalização, um processo que levou décadas para se consolidar, poderia ser desfeita em meses, talvez semanas. As cadeias de suprimentos complexas, construídas com anos de investimento e confiança, seriam rompidas e a autarquia, a autossuficiência, se tornaria o novo objetivo de cada nação. O legado de um conflito em Hormuz seria uma mudança permanente na forma como as nações se relacionam, como as economias são estruturadas e como a energia é produzida e consumida. A memória da crise seria gravada na consciência coletiva, impulsionando uma busca incessante por diversificação de fontes de energia, rotas de transporte alternativas e uma maior resiliência em todos os aspectos da vida. Mas o custo dessa lição, o sofrimento que a acompanharia, seria algo que o mundo levaria gerações para superar. O Estreito de Hormuz, portanto, não é apenas um ponto geográfico no mapa. É um barômetro da paz e da estabilidade global. É um lembrete constante de que a prosperidade que desfrutamos é frágil e depende de um equilíbrio delicado.
A questão de trilhões de dólares que paira sobre o Estreito de Hormuz é, na verdade, a questão do futuro da humanidade. E a resposta a essa questão dependerá da sabedoria e da moderação das nações, ou da falta delas, em um mundo cada vez mais interconectado e perigoso.